Amém? Você vai abrir comigo em 1 Timóteo 6. Nós vamos analisar só o versículo 11, tá bom? Hoje. Eu estou querendo acabar, mas às vezes não dá, que às vezes não tem como passar num versículo. Vocês vão perceber quanto um versículo tem muita coisa, às vezes a gente passa direto por ele. Próximo livro que nós vamos estudar, epístola, é Efésios, tá bom? Então, quem já quiser se preparar aí, já comprar seu comentário. Durante a semana eu vou indicar um comentário para vocês. A gente sempre está indicando do Hernandes, justamente para quem está começando, que é um comentário muito acessível, tá? Em paralelo ao do Hernandes Dias Lopes, eu gosto particularmente muito do John Stott, os comentários dele, tanto de Romanos como Efésios. Para mim é um comentário muito bom. Então, se você tem um pouco de dificuldade de leitura, é melhor você comprar do Hernandes Dias Lopes, porque ele cita vários autores, ele é bem pastoral. Se você quiser ir um pouquinho mais adiante, você pode comprar do John Stott, que você pode ter certeza que eu vou estar usando todos os dois para pregar aqui. Amém? Tem outros aí no mercado, eu vou postar alguns para vocês. Quem gosta, não, pastor, eu quero estudar com 5 comentários, eu quero ler um pouco de todos. É uma bela experiência também. Se você quer estudar desse jeito, eu também vou indicar pelo menos uns 6 comentários. Eles são específicos para áreas diferentes também. Se você quiser sentar para estudar com todos eles aí, organizar seus estudos, para que você possa estudar, até porque a gente prega um versículo por domingo, 2 versículos, então dá para você estudar sem pressa, né? E com bastante paciência, tá? Então é um baita de um livro, eu vou indicar durante essa semana na igreja para vocês, para que provavelmente a gente vai estar encerrando aqui Timóteo daqui a 3 domingos, eu acho, 2 domingos, depende muito do andamento que eu conseguir terminar aqui. Amém? Você já está aberto aí? Todo mundo pronto? A gente vai ler só o versículo 11, tá? Diz assim, todos acharam? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Vou ler de novo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância ou perseverança, em algumas traduções, e a mansidão. Amém? O que nós vamos fazer hoje? Hoje tem uma lista prática, tá? O que eu vou falar hoje sobre contracultura, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o quanto a Bíblia ela é contrária ao comportamento secular, tá bom? E aí você vai ter que fazer um diagnóstico. Então, o grupo de estudos, já aviso para vocês, deve ser um grupo de estudos muito sincero. Vocês vão precisar confessar pecados e ser verdadeiros na hora do grupo de estudo. Amém? Então, não adianta esconder o jogo. Vocês vão ter que encontrar em vocês pecados errados, né? Na verdade, todo pecado é errado. Você vai ter que encontrar pecados e também fazer um diagnóstico daquilo que você já está progredindo. Esse é o nosso objetivo do grupo de estudo, amém? Você vai perceber aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre coisas que nós precisamos fugir, tá? E coisas que nós precisamos perseguir. Então o tema da mensagem é hoje contra a cultura, fuga e perseguição. É sobre isso que Paulo quer falar. Todo cristão, ele precisa fugir de algumas coisas e perseguir outras coisas. Amém? Hoje eu quero saber de vocês se vocês estão fugindo do que tem que fugir, estão perseguindo o que tem que perseguir. Ou ao contrário, vocês estão perseguindo o que é errado e fugindo do que é certo. Esse é o diagnóstico hoje, amém? Eu creio que vai ser muito importante para vocês como cristão. Em que área eu estou aqui agora? Eu estou na área da santificação. Você que estudou com a gente a ordem da salvação, eu estou falando sobre santificação e vou sempre fazer um paralelo com regeneração, justificação, adoção. Você vai ver que eu vou falar sobre tudo isso, mas de forma prática. Aqui agora é uma dica e um conselho para você que quer viver uma vida de santidade da melhor forma possível, naquilo que nos é permitido. Amém?
Lembrando que a vida de santidade, nós ensinamos aqui que a nossa santificação, ela é progressiva, nós estamos em construção, amém? Nós fomos salvos de uma vez por todas para que a gente pudesse viver uma vida de santidade. Então, qual é o correto para que você entenda o que eu vou ensinar? Por exemplo, você tem 10 anos de cristianismo, tá? Vamos supor, 10 anos. Não pode acontecer de você regredir. O correto é você olhar para trás e olhar para a sua vida e ter mais maturidade na oração, mais maturidade na leitura bíblica e mais maturidade nas reações. Se você olha para trás e houve um momento que você estava melhor, nós temos um problema. Porque tem muita gente que lembra assim, lá em 2020 foi o meu auge. Tá. Quando eu começar a falar aqui, eu não estou falando de auge que tu vivia heresia. Qual é o auge que eu estou falando? As 6 características que eu falar aqui, você vai se perguntar hoje, eu já fui melhor nessas características ontem? Se você foi melhor ontem, nós temos um problema. Você não está vivendo uma santificação aonde você está construindo. Um exemplo básico é, quem aqui já ficou com a casa em reforma? Diga amém. Vamos supor que a tendência da casa em reforma é o seguinte, você chega, a sala está construindo. Aí um dia levantaram o tijolo, daqui a pouco já colocaram um reboco, não é essa a tendência? Ela é melhorando. Não é comum já estar a sala levantada, aí você chegar uma semana depois, a parede foi derrubada. Não é comum, correto? Então hoje, para que vocês entendam tudo que eu vou falar, vocês precisam ser verdadeiros com vocês. Nas 6 características que eu vou citar aqui agora, você já foi melhor? Se você já foi melhor nessas 6 características ontem e antes, nós temos um problema. Você está com um problema seríssimo na sua santificação. Como é que a gente vai resolver isso? Mais exposição à oração, mais exposição à Bíblia e pedir a Deus que o Espírito Santo possa nos ajudar, porque isso a gente não consegue fazer sozinho. Amém? Outra coisa que eu quero pedir para vocês, para que a gente não erre na pregação de hoje. Quando eu falar as listas aqui que um cristão deve ter, não ache você na sua cabeça que porque você está cumprindo essas seis características, que você vai ser salvo porque você está conseguindo praticar, tá? Nós já ensinamos aqui. Cristo nos salvou primeiro, nos amou primeiro, para que agora a gente pudesse sim ter responsabilidade, tá? Então, o que eu estou falando aqui agora é o que nós chamamos de responsabilidade humana. Deus nos salva de uma forma surpreendente, impossível, nos livra da morte. Ele coloca dentro da gente uma vontade no nosso coração por Ele. A partir desse momento, onde que está a responsabilidade? Na gente. Uma vez colocado a vontade no nosso coração, uma vez aberto nossos olhos, uma vez Ele ter dado o Espírito Santo para habitar na gente, para que a gente possa perceber os nossos erros, agora vem a nossa responsabilidade. Aquela expressão do parente, tu quer um marido, já viu essa? Tem gente que se não entender, acha que, né, Deus é um marido, assim, que quer que faça tudo. Só usando uma expressão popular aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, nós ensinamos no curso de membresia que a santificação, ela é constituída por 2 partes. Fazendo spoiler da aula que alguns já estudaram. Santificação tem a responsabilidade de Deus e tem a nossa. Vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem o que eu quero ensinar hoje. Deus dá o Espírito Santo para mostrar o pecado. Para dizer que o pecado está errado. Qual é o nosso papel? Se arrepender, orar e dizer que nós estamos errados e reconhecer nosso erro. Deus dá o Espírito Santo para que a gente lembre as palavras de Jesus Cristo. Foi isso que ele falou para os discípulos. Qual é a nossa missão? Tem que ler a Bíblia para saber que palavras são essas. Porque tem gente que acha que é assim, não, eu não preciso saber as palavras. O Espírito Santo vai enfiar dentro de mim. Só lembrando, que eu disse no último culto, quem inspirou e teve uma paciência de 2000 anos para escrever a Bíblia foi o próprio Espírito Santo. Foi ele que quis escrever, tá? Então ele não iria se contradizer. Meu filho, eu gastei 2000 anos escrevendo a Bíblia, não precisa ler que eu vou te mostrar tudo. Não faz sentido. Amém? Então ele inspirou os autores, ele esperou a humanidade se desenvolver, a geografia, a cultura,
a linguagem que começa num tempo que você não tem nem escrita. Ele esperou tudo isso acontecer, ele usou homens que eram pecadores, transformou a vida de homens para no final das contas você falar assim, me revele tudo, Espírito Santo. Não é assim. Tem todo um plano e a gente precisa valorizar o plano. Então, ele lembra as palavras de Jesus, nós lemos a palavra de Jesus e estudamos. A mesma coisa, o Espírito Santo nos ajuda a escapar do pecado. O que a gente faz do pecado? Foge do pecado. Mas não, o Espírito Santo me salva. Não, é tipo José. Ele vai te dar um entendimento. Isso é cilada, isso está errado, e você faz o quê? Você foge. Então, é muito importante lembrar disso, porque não adianta você estar aqui como um cristão querendo que Deus faça o que você tem que fazer. Então, geralmente, eu tenho que estar... a vida do pastor é conversar com pessoas que querem, às vezes, que Deus faça aquilo que a gente tem que fazer. Eu já errei várias vezes nisso. Eu sei que você já errou várias vezes nisso também. Então, hoje é uma forma de quê? De clarear aí a visão de vocês, para vocês se perguntarem hoje, nossa, era para eu estar fazendo isso e eu estava esperando Deus fazer. Amém? Amém? Então vamos prosseguir. Como vocês sabem, nós vamos palavra por palavra aí. Vamos analisar agora, tu, porém, ó homem de Deus, tá bom? Estão todos com a Bíblia aí? O primeiro ponto que a gente precisa entender é, Paulo falou algo antes, correto? O que Paulo falou antes? Timóteo, cuidado com os falsos mestres. Então, a primeira coisa que você precisa entender, as 7 características que eu vou ler aqui não são isoladas. Elas estão combatendo o que veio antes. O que veio antes? Paulo falou sobre alguns homens que estavam dentro da igreja, que eles têm certas características. Por exemplo, primeiro, eles pregam falsas doutrinas. O que é a falsa doutrina? É um ensinamento que não tem as palavras de Jesus Cristo. Como é que seria isso na prática? Vocês estão aqui com 20 anos na estrada, 10 anos, se eu fizer uma pergunta para vocês assim, me digam as bem-aventuranças, e vocês não souberem responder, tendo 10 anos de evangélico, significa que vocês vieram de uma cultura onde o pastor não ensinava o que Jesus dizia. Ele ensinava o que Jesus fazia, curava extraordinariamente, mas no meio das curas, também nos evangelhos tem a teologia de Jesus Cristo. O que ele falou que a gente deveria ser. Então, o primeiro sintoma é, o falso mestre não valoriza Jesus Cristo. Ele sempre vai tentar inventar alguma coisa mais revelacional, esotérica, para que a atenção esteja na sua performance e não em Cristo Jesus. Segunda coisa que eu falei para vocês também é que esses homens, eles têm uma característica específica, eles gostam de dinheiro. Então, naquela época, o falso mestre, ele via a religião como um motivo de ganhar dinheiro. E nós estamos na época muito comum para isso. Tudo na igreja é dinheiro. Bota um envelope, coloca dentro do envelope dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Paga aquilo, tudo é dinheiro. O falso mestre, ele tinha aquela aparência de homem de Deus para quê? Por causa do dinheiro. Então ele entendia assim, eu vou ter uma aparência de quem foge do pecado, eu vou ter uma aparência de quem é de Deus para que eu possa ter dinheiro. E já naquela época eles lucravam, tá? Outra coisa interessante também que nós falamos é a personalidade desses falsos mestres. Um falso mestre é conhecido pela sua personalidade. Eles eram invejosos, viviam metidos em brigas, eles eram bastante temperamentais, eles gostavam de se envolver em rixas e disputas, tá? E eles não gostavam de perder. Olha essa característica. É sobre essas características que agora Paulo vai falar. Tu, porém, homem de Deus. Vocês estão entendendo? Então vamos entrar aqui no texto agora. Se você grifa a palavra tu, porém, se você tiver aí com caneta, se você gosta de anotar, anota a palavra tu, porém. Isso aqui é importante. O que Paulo quer dizer com o tu, porém? A expressão tu, em grego, ela tem um uso muito enfático, tá? Então, o que significa esse uso enfático? É como se eu estivesse olhando para a Stephanie e falasse assim, ó, não é assim, tu, porém, ei, tu, porém, ele está dando uma
Ele está chamando uma atenção, sabe? Ele está sendo mais enfático. Eu dei a lista dos falsos mestres, mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tu, preste atenção, é nesse tom que ele está dizendo, tá? Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele quer deixar claro que Timóteo precisa ter a característica completamente diferente dos falsos mestres. Que característica é essa, por exemplo? Ele tem que valorizar Jesus Cristo. Ele não pode ter um temperamento descontrolado. Ele não pode ser ganancioso e querer muito dinheiro. Ele não pode ser místico. Vocês estão entendendo? Então ele quer deixar bem claro. Timóteo, tu, ó homem de Deus. E aí ele vai pegar um pouco pesado, porque a expressão tu é enfática, mas a expressão homem de Deus é mais enfática ainda. A expressão homem de Deus é usada no Antigo Testamento apenas para uma classe específica de homem. Moisés, Davi, Elias, toda pessoa que era profeta ou rei, ele era chamado de homem de Deus. O que significa o homem de Deus? Ele está dizendo assim, tu, Timóteo, representa Deus. Cada atitude, cada reação tua mostra quem é Deus. Se você não tiver cuidado, o que você mostra vai ensinar as pessoas algo sobre Deus que é errado. Vocês têm noção do que é você escutar isso? Tu, porém, ó mulher de Deus. O que Paulo quer deixar claro? Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, meus irmãos. Muito importante. Antes de Paulo falar o que Timóteo tem que fazer, Paulo diz quem Timóteo é. Sabe por que tem muita gente com dificuldade de servir a Deus? Por falta de identidade. Ela não sabe quem ela é, e eu preciso que vocês conversem sobre isso no grupo de estudos. Será que todos que estão aqui sabem sua identidade? Sabem quem realmente são em Cristo? Porque se você não sabe quem você é em Cristo, você jamais vai poder viver com Cristo e para Cristo. Recapitulando de forma bem simples, Deus pagou um alto preço através do seu Filho para que a gente fosse adotado. Nós somos família de Deus, filho de Deus. Nenhum pai, nem uma tia, nem um avô, nem uma avó gosta de ver um ente seu querido envergonhando ele em público. Vocês gostam? Vocês não gostam. Fulano foi preso. Que vergonha. Fulano brigou na rua. Olha, tu nem sabe. Vizinha, tua filha acabou de sair, estava se batendo ela e o irmão dela. Vocês acham isso bonito? Por quê? Porque você mancha a identidade da tua família. Você mancha a identidade do teu pai e da tua mãe. O que eu quero falar com vocês é Paulo falando para Timóteo. Timóteo, você tem uma identidade. Sabe qual é a tua identidade? Você é homem de Deus. Então eu quero falar para vocês aqui agora. Se vocês estão aqui, vocês têm que ser homem e mulher de Deus. O que significa ser homem e mulher de Deus? Pessoas que representam com a sua reputação e atitudes o próprio Cristo. Como é que a gente entende isso na linguagem de Paulo? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Você sabe o que significa isso? Corpo é invisível? O corpo é Então, quando nós estamos vivendo como igreja, quando nós fazemos parte da igreja, Cristo fica visível. É isso que Paulo está dizendo. Quando a igreja existe, quando alguém vive dentro da comunidade cristã ou fora da comunidade cristã, mesmo assim como igreja, Cristo fica visível. Então, talvez, pessoas que vivem com você, o mais próximo de Cristo que elas conhecem é o que elas enxergam de você. Vocês estão entendendo? Então, ele quer deixar bem claro. Timóteo, lembra, tu não é igual a eles. É inadmissível que você tenha alguma atitude parecida com a desses homens. Amém? Vocês estão conseguindo me compreender até agora? Homem e mulher de Deus. Nós temos esse título.
de justificados, adotados, nós somos filhos de Deus. E sim, você reconhece um pai pelos filhos. Você reconhece uma mãe pelos filhos. Você que tem filho aí, tem filha, você sabe a dificuldade que é criar um filho hoje. Você sabe que não é fácil, é um serzinho independente, que tem suas vontades. E você sabe qual é o desafio hoje em dia. Quem já teve um irmão menor, quem já está perto de um irmão, de uma irmã que já tem filhos, vê a dificuldade que é ter uma criança. Em outras palavras, nossa identidade é filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Só que não adianta você viver como um filho de um rei e não saber. Ser um filho de um rei e não saber como vive um filho de um rei. Então, olha agora que coisa interessante. Tu, porém, homem de Deus, você é contrário a tudo que eu falei desses mestres. Tudo. Cada característica dele, vocês que estão me vendo agora, precisam ter características diferentes de tudo que nós falamos até agora. Se ainda existe uma característica de você aqui, se tudo que eu ensinei, o teu coração ainda fica tentando convencer que você tem que ficar preso em costumes errados, eu vou te falar, tu, porém, homem de Deus. E ele vai falar a primeira coisa, foge dessas coisas. Quem aqui já fugiu? Eu estou falando fugir, gente, eu estou falando correr. Vocês estão entendendo? Não estou falando se entregar. Eu estou falando fugir. Vocês já fugiram de algum cachorro alguma vez? Quem já fugiu? Levanta a mão. Quem já correu de algum cachorro? Então te lembro agora correndo do cachorro. Uma vez eu corri do cachorro, mas ele me pegou e me mordeu. Ali na rua da minha avó. Era um fila, bem pequenininho, desse tamanho. Então, você imagina que esse cachorro que você estava correndo as coisas erradas, os pecados que te assolam. A pergunta que eu faço hoje, será que os homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui agora estão fugindo ou, na verdade, estão confortáveis deitados? Para a gente começar agora a falar tudo que eu vou falar, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, tem que existir esforço. Quem aqui já correu? Quem já correu aqui? Se exercitou, a galera do futebol, tem gente de futebol. Quando você corre, como é que você fica? Ofegante, cansado, não é? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem gente que acha, a gente cai nesse erro, de que a vida cristã não vai ter cansaço. De que é só simplesmente ficar parado e que as coisas vão ser uma maravilha. Deus, Jesus Cristo, nunca prometeu uma vida maravilhosa. Isso é mentira. A vida maravilhosa é no céu. Por que eu estou falando isso? Porque vocês chegam comigo, pastor, eu não consigo orar, pastor, eu não consigo ler. Eu também não consigo. Eu também luto contra as mesmas coisas que vocês lutam. Mas talvez a diferença de uma pessoa para outra é que existe uma palavra chamada esforço. Para que eu corra, eu tenho que botar o meu sapato, a roupa para correr e sair para correr. Nós estamos cada vez numa era de evangélicos preguiçosos. Que qualquer dorzinha que dá, eles não querem mais servir Deus. E se a gente não tiver cuidado, a gente está nesse fluxo. Vou repetir. Vida de santidade é tipo casa em obra. Vocês já viram como é casa em obra? Meu Deus do céu. É poeira, arrasta para lá, quebra para cá. O que eu quero dizer com isso? Uma casa em construção não te deixa confortável. Então, vou deixar bem claro para você. Está confortável? Tem alguma coisa errada. Porque o dia a dia é luta contra o estresse, luta contra o desânimo. Uma hora você está com vontade de ler a Bíblia, outra você não está. Uma hora você está alegre para vir para a igreja, outra você não está. Tem alguém à tua volta que você tem que segurar os nervos para não se estressar. Tem ofertas para você agarrar. E isso é a vida cristã de verdade. Quando alguém chega comigo e fala assim, está muito difícil para mim, pastor, graças a Deus. Porque se não tiver difícil, tem alguma coisa errada com você. Você não está vivendo o cristianismo correto. Se tu está me olhando agora e tu consegue fazer tudo muito bem, tudo muito leve, sem esforço nenhum, sem o teu pecado falar no teu ouvido, não faz outra coisa. Se você não tem uma luta,
Alguma coisa está errada, porque lá em Gálatas diz que a carne milita contra o espírito. Tem uma porrada acontecendo. Vocês já assistiram filme de guerra? Já viram o cenário de guerra? Não é organizado. É um caos. Às vezes você está ali, você está tentando, você luta e depois alivia e depois volta, mas você está ali. Enquanto alguns irmãos estão em Acapulco e estão achando que são de Jesus Cristo. Não é assim. Não é assim. Você está confortável, está muito legal a tua vida, tu não fica triste. Já tem várias pessoas que falaram assim, poxa, eu conversei, eu contei, eu anoto no caderno que eu tenho, eu contei 8 pessoas que me procuraram só nesse semestre aqui agora, achando que a tristeza era um problema, que era a falta de satisfação em Cristo. Eu disse a mesma coisa para todas as pessoas. Se você está pecando, igual um depravado velho, e você quer ficar alegre, não existe isso. O pobre de espírito é o que chora. Então, sim, ficar triste porque eu estou errando e pecando não é falta de satisfação em Cristo. É vergonha na cara, na verdade. Agora tu está pecando igual um doido velho e aí tu está feliz. Se tu está aqui agora, sim, pecando, vivendo como quer, está tudo legal, tem um problema sério contigo. Então, sim, a vida cristã é de esforço. Tem hora que você está cansado. Tem hora que não tem aquele dia que você vai correr ou vai jogar um futebol que tu está afim de fazer, de se exercitar, mas tem outros dias que você não está. A vida cristã é isso. Então, a primeira coisa que Paulo fala, foge. Então, tu está te imaginando correndo? Te imagina correndo aí agora. Imagina, tu está imaginando aí? Provavelmente você corre muito feio. Provavelmente. Mas te imagina correndo. A nossa vida cristã é o que Hebreus fala? Uma corrida. É a corrida da fé com os olhos fixos em quem? Se eu estou correndo aqui e eu olho para trás, eu já perdi velocidade. Eu tenho que olhar para quem? Para Cristo. Talvez alguns já nem estão olhando mais para Cristo, já desviaram o caminho, estão correndo para outro lugar. Eu quero que você se imagine como um corredor. Eu sei que tem alguns irmãos que correm aqui, amém? Outros já correram alguma vez, tem os esportistas que jogam futebol. Os que não fazem nada, só imagina que tu viu no filme, tá? Eu quero que vocês entendam. Repete comigo. Eu preciso fugir. Gente, é bem claro isso, né? A gente não precisa fugir. Mas quem é que foge? É Deus que foge por você? Quem é que foge? É você. É você que tem que usar essa fase da santificação para ser responsável. Tá? Olha a sua Bíblia aí, por favor. Foge destas coisas. Só para você ter uma noção, o verbo grego, felge, está no presente do imperativo, indicando uma fuga constante e consciente. Isso aqui é importante. Como é que é essa fuga? Vocês já viram um meme? Que o cara está vindo na beira da rua, ele vem correndo. Aí quem olha para ele correndo, sai correndo atrás. Vocês já viram esse meme? Eu não estou falando que vocês vão correr sem saber para onde estão correndo. Essa fuga, ela é constante, repete comigo, constante. E consciente, repete, consciente. Isso é muito importante vocês comentarem no grupo de estudo. É porque tem um irmão que fala assim, pastor, mas eu já fugi. Cansei de fugir. Eu não estou falando para você botar no teu currículo uma vez que você fugiu. A fuga é constante. Você acorda pronto para correr. Você acorda pronto para lutar. Todo dia você vai ter um pouco de esforço e cansaço. Todo dia. Mas de tanto você correr, você vai ficando mais resistente. Não é isso a moral da história? Você corre e você fica mais resistente. Você corre e você fica mais resistente. Em outras palavras, tudo que você faz repetidas vezes, você fica melhor. Você fica resistente, você entende melhor. Então, às vezes, a fragilidade cristã que nós temos
É porque está faltando acordar, sair dessa vida confortável que a gente se coloca e entender que tem que arregaçar as mangas. Então, quando você chega comigo, pastor, é difícil, eu não consigo, é assim mesmo. Não existe caminhada cristã que a gente fala, eu consigo, eu sou bom. Isso quebra completamente o que a Bíblia diz. É por isso que existe alguém chamado Espírito Santo, que ele vai ser justamente essa força a mais, esse auxílio a mais e esse direcionamento, porque humanamente nós não conseguimos fazer o que Deus quer. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo de Deus é algo tão maravilhoso que ele está no início da criação, ele está em toda a narrativa bíblica construindo a Escritura e ainda mora em você, porque ele que é o autor de tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. Ele é a melhor pessoa para te direcionar. Diante disso, eu vou repetir, a fuga é constante, não tem um dia que você não vai fugir, e ela é consciente. Vou te fazer uma pergunta. Será que vocês sabem do que estão fugindo? E se de repente agora, nesse diagnóstico aqui, vocês descobrirem que vocês estão fugindo de algo que é bíblico? Então não adianta achar que você vai fugir se você não conhece o motivo do qual você está fugindo e de que você está fugindo. Vou repetir, a fuga é constante e consciente. Pastor, eu tinha um pecado, um problema, mas eu já tentei tantas vezes, amei, tentar mais e até tu morrer. Não tem isso, gente, de parar. A nossa luta contra o pecado vai ser constante. Eu já acordo preparado para a guerra, eu já acordo pronto para me exercitar. Quando eu levanto, eu já levanto pronto. Por isso que na oração do Pai Nosso diz, Senhor, nos livra do mal. Porque todo dia já basta o seu mal. Mas Cristo pede o seguinte, tem bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque ele fala, eu venci o mundo. E é muito claro isso, não é você que venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, é melhor tu andar com ele, não é melhor? Não é melhor você andar com alguém que conseguiu já vencer uma etapa que você não venceu? Aí sabe o que você faz? Não, Jesus, deixa para ir. Eu vou tentar vencer o mundo sozinho. Algo que nunca irá funcionar. Todos estão me compreendendo aqui? Fuga constante e consciente, porque você é homem e mulher de Deus e a reputação que você tem é a reputação que as pessoas vão conhecer sobre Jesus. Fui claro com todo mundo? Então vamos para a lista, amém? A primeira coisa, antes de eu entrar na lista, é que coisas são essas que eu tenho que fugir? E eu vou precisar ser enfático nisso, porque não adianta falar foge, até hoje ninguém sabe o que vai fugir. Correto? Antes de eu falar o que a gente precisa perseguir, vamos para a lista do que nós precisamos fugir, segundo a carta a Timóteo. Amém? Óbvio que tem mais coisas? Tem. Mas aqui eu vou me ater justamente ao que ele quer falar para Timóteo. Então vamos lá. Primeiro, você pode colocar aí, arrogância intelectual e vaidade teológica. Gente que se julga sábia, mas era inflamada e ignorante, com gosto por controvérsias sem proveito. Vou repetir, arrogância intelectual e vaidade teológica, tá? Aplicando os dias de hoje, eu vou fazer um comparativo com anteriormente. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo vai falar sobre alguns homens que eles têm gosto por controvérsias. Vou te dar um exemplo básico. Tem alguns evangélicos que não sabem nada sobre o evangelho, mas querem ficar debatendo e discutindo coisas que não são importantes. Em outras palavras, me diga o que a justificação não sabe, mas ele sabe dizer, por exemplo, o que é a escatologia, o modelo XXX. Ele não sabe nem o que é justificação, não sabe nem o que é santificação, não sabe o que é arrependimento, ele não sabe como se dá o pecado na vida do homem, ele não sabe nada, ele não tem base, mas ele prefere gastar seu tempo com coisas
Porque, na verdade, ele não está preocupado. Foi o que eu falei também em uma das passagens de Timóteo, que toda pessoa que visa o ensino tem que ter amor. Toda pessoa que mexe com teologia, ela tem que ter um objetivo no coração dela, fazer o bem para alguém. Se tu está estudando teologia ou qualquer assunto que tu tiver que estudar, e na verdade tu só quer ganhar no debate de alguém, tu está fazendo errado. Então, se nós temos uma geração de pessoas que começaram a estudar e não dão a vida por ninguém. Não dão a vida por ninguém, elas querem ganhar debate. Surgem centros e centros de debate de pessoas que nem vêm para a igreja, que nem congregam, que nem arregaçam as mangas para ajudar o irmão, para ajudar no progresso do discipulado cristão. E no tempo de Paulo tinha uma galera que gostava de assuntos que não eram centrais. Eles gostavam de assuntos periféricos que eles inventavam ainda. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que está Timóteo tentando ensinar os crentes o que de fato precisa ser feito, e tinha um grupo de supostos líderes que puxavam todo mundo para uma outra direção. E é uma coisa que eu tento muito focar aqui com vocês, todos vocês são livres para estudar o que vocês quiserem, mas foquem também no que nós estamos estudando como igreja. Por exemplo, nós estamos ensinando Timóteo. Você até hoje não pegou um comentário de Timóteo, você não assistiu nenhuma pregação, mas você está estudando escatologia. Você pode estudar escatologia, mas estude Timóteo para que você viva a comunidade cristã aqui, para que você entenda a nossa linguagem. Estamos estudando ordem da salvação no curso de membresia. Você não pega para estudar sobre o curso de membresia. Sabe o que você vai estudar? Você vai estudar eleição incondicional. Você pode estudar eleição incondicional. Só que você precisa entender que você está conectado a uma comunidade de fé cristã. E que existem várias pessoas em níveis diferentes. Uns são mais acelerados do que os outros são mais lentos. Então nós precisamos encontrar um assunto em comum para que todos possam aprender juntos. Então, primeira coisa que ele pediu para fugir, Timóteo, foge dessa individualidade arrogante. Foge dessa individualidade onde você acelera e pensa só em você. E você sabe, porque senão a igreja fica cheia de gostos, né? Eu já participei de várias igrejas assim. Um irmão, quando subia no altar, falava sobre escatologia, o outro, quando subia, falava de história da igreja, o outro, quando subia, não tinha algo coeso. Não tinha algo coeso, parecia um tiroteio, está todo mundo num tiroteio. Calma, a igreja está avançando. Então nós podemos falar sobre outras coisas, mas nós precisamos focar naquilo. Então cada pessoa que está aqui tem que ter um compromisso de reassistir as pregações, de conversar com outras pessoas sobre o que foi pregado, sobre o que foi ensinado, ajudar outros irmãos a progredir no ensino. Às vezes você sabe um assunto muito melhor do que o outro irmão, o que você faz? Você ensina. Então esses falsos mestres estavam o quê? Dane-se. O que a gente quer falar, a gente vai falar, e dane-se toda a didática de uma plantação de uma igreja. Cuidado com isso. Outra coisa interessante. Eles gostam de uma contenda. Foge de contenda. Tem gente que gosta de brigar. Eu falei nas pregações de Timóteo, quem é essa pessoa? Eu sei que nós somos falhos, e pode acontecer da gente passar por isso, né? Mas tem aquela pessoa que sempre está envolvido com contenda. É uma pessoa difícil. Sempre onde ela estiver envolvida, vai surgir algum estresse, alguma contenda. Isso não é algo comum. Então, a primeira coisa, tinha uma galera nessa igreja que gostava de contenda. Gostava de uma briga. Então, ele vai falar, Timóteo, foge disso. Outra coisa que eles gostavam também é disputar. Eles gostavam de disputa. Eles gostavam de disputar uns com os outros. Que é aquela famosa incômodo com o outro. Ah, o outro está fazendo isso, então eu vou fazer também. Ah, eu não vou sair por menos, sabe? É uma extensão da contenda, né? Mas é disputa. Então, vou repetir. Primeiro, arrogância intelectual, aonde você só estuda não para fazer bem para alguém, não para discipular alguém, apenas para ser bom e tentar debater com os outros, e rola briga, tu fica sem se falar e o negócio não presta. No caso deles, eles gostavam de se dedicar a uma tal de genealogia judaica. Eles ficavam pesquisando, esse aqui é parente do Abraão, porque ele é
tataraneto do tataraneto do tataraneto do tataraneto. Esse aqui é mais aleluiado. A linha, ela é descendente de Ruth. Por quê? Porque nós descobrimos ela aqui é mais ungida do que a outra que vem da genealogia do fulano que nós não conhecemos. Um assunto completamente desnecessário para a vida da igreja que precisa conhecer e ver o evangelho. Vou repetir. Nós podemos estudar assuntos secundários, mas viva também, de forma prioritária, os assuntos primários. Então, primeiro, arrogância intelectual. Segundo, contendas. Terceiro, disputas. Tem gente que disputa, sabia? Isso aqui é um pouco mais difícil de achar. Mas tem gente que fulano faz uma coisa, vai lá, se incomoda e quer fazer diferente. Tem pessoas que, por exemplo, dá um exemplo aqui básico. A irmã vem, arrumou a cadeira assim, o fulano olha, ele tem que mexer do jeito dele. É uma disputa desnecessária. Deixa lá. Deixa lá. Tem gente que gosta de disputar, tem gente que se incomoda para disputar com os outros. Nós já caímos nesse erro, querendo ou não. Às vezes a gente fica com um problema com alguém do nada. E se incomoda com o que a pessoa faz. A gente vai lá e quer fazer melhor. Mas não é para melhorar a situação. É porque a gente quer mostrar o quanto a gente é bom. Então rolava esse ciúme. Por exemplo, o Adjefferson aqui está dando aula e de repente alguém fala assim, eu amo a aula do professor Adjefferson. Aí o pastor aqui, não, sai de uma coisa, Jefferson, sai dessa turma que eu vou dar aula nessa turma. É basicamente isso. Qualquer pessoa aqui tem o direito de gostar da didática mais de um professor do que de outro. Normal isso. E a gente como cristão fica como? Normal. Correto? Eu gosto mais do pastor Antônio, do futuro pastor Antônio, o nosso presbítero, né? Vou parar de falar com ele. Porque eu estava com essa turma e essa turma não demonstrava tanto empenho, agora com ele demonstra. Vocês estão entendendo essas disputas? O pastor fala mais com fulano, dá mais atenção para o ciclano, aí começa essas disputas. O pastor, no domingo passado, desceu, falou comigo, falou com fulano e não falou comigo. Por quê? Então, a partir de agora, quando o pastor desceu, eu vou ficar aqui no degrau. Não, essas disputas, elas não podem acontecer em hipótese alguma. São paranoias da nossa cabeça. Amém? Então, vou repetir. Fuja de arrogância teológica. Se você está estudando e fazendo alguma coisa na obra e você não está preocupado com ninguém, uma hora vai ficar claro. 2, contendas. 3, disputas. Próximo, prepara para anotar aí. Esse aqui é interessante, olha. Piedade como instrumento de lucro. Você que está se dedicando à sua vida com Deus. Pastor, estou orando muito, jejuando muito, porque eu quero que Deus abra uma porta. Você está usando a piedade para ter um lucro. Isso se chama barganha. Eu estou fazendo o meu melhor porque eu quero ser reconhecido por todos. Isso é o quê? Barganha. Eu quero reconhecimento, eu quero um prêmio. Primeira coisa que ele fala para Timóteo. Timóteo, não usa a piedade para ganhar alguma coisa de alguém. Um prêmio. Então tem gente que ora 21 dias de oração para ganhar um prêmio. Tantos dias de jejum para ganhar um prêmio. Isso é a coisa mais errada que ficou instituído na igreja brasileira. Jejum é para arrependimento de pecado. Você não faz jejum por ninguém e nem para ganhar nada. Jejum é para arrependimento de pecado. Abre a sua Bíblia, sacode a sua Bíblia e me mostre algum momento bíblico que alguém jejuou para pedir alguma coisa material para o Senhor. Não tem. Todos os momentos de jejum bíblicos foram para arrependimento de pecado. Eu sou um miserável tão grande, pecador tão grande, que eu paro de comer. Como se alguém tivesse morrido. O que foi que morreu? O meu respeito por Jesus. Amém? Isso é jejum. Eu oro para quê? Eu oro para pedir para Deus? Eu oro para pedir. E será concedido conforme a vontade dele. Sabendo que eu posso receber um sim ou receber um não. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém aqui surpreende Deus.
Não adianta que você orar 21 dias, 3 da manhã, você vai surpreender Deus. Porque para uma coisa que você quer surpreender Deus, tem 24 milhões de pecados horríveis que você comete. Tá? Então, o cálculo nem bate. Então, essas questões sobre, que também não tem na Bíblia, eu vou orar 3 da manhã porque Deus vai me olhar e falar assim, nossa, a Stephanie está orando 3 da manhã e o pastor está em orou 1 da tarde. Nossa, ela é muito mais santa do que ele. Não tem isso na Bíblia. Se você gosta de orar de madrugada, continue orando de madrugada. Se é um lugar que é um momento legal para você, você ora de forma produtiva, ore de madrugada. Se você ora de forma produtiva na hora do almoço, ore na hora do almoço. Então, na Bíblia tem gente orando de pé, deitado, de joelho, em pé. Tem várias posições de oração. É a mesma coisa que você vê, está lá o pastor sentado orando e está a irmã Mayra de joelho. Nossa, essa aqui, eu vou escutar o pedido dela, porque ela está de joelho. Isso não determina nada. A tua arrogância e o teu erro na hora de orar pode ser cometido de joelho, em pé, deitado, como for. Aí, coitado do irmão que está acamado, que está orando deitado. Aí Deus está olhando do céu e fala assim, não, a Mayra que está de joelho eu vou conceder, mas aquele irmão doente de cama lá, não, que postura errada, está orando deitado. Não, não funciona assim. Então, a primeira coisa é, quando você for piedoso, quer ser piedoso, ter piedade no sentido de ter devoção a Deus, respeitar a Deus, querer estar com Deus, não faça isso para impressionar ou conquistar Deus. Não faça isso para querer nada em troca. Você pode pedir. É tipo o filho, né? De repente o filho acordou, arrumou toda a casa para o pai e para a mãe, fez tudo certinho, para depois pedir alguma coisa e depois ele volta ao normal. Não é isso que acontece? Aí dá todo o teu dinheiro para Deus, faz um monte de campanha e depois volta ao normal. Aí daqui a pouco tem aquela mesma data, aquela mesma campanha, você ativa o modo hard. Aí faz tudinho, pega o teu prêmio que tu quis de Deus e depois tu volta ao normal. Isso não existe. Outra coisa interessante também que ele pediu para fugir. Vocês estão correndo aí? Então, vocês estão se imaginando correr? Falta de contentamento. Você que sempre está insatisfeito, não consegue ver os progressos de Deus na tua vida. Você olha para a vida do outro e você queria ter a vida do outro. Por que Deus, o fulano é feliz? Por que o fulano é casado? Por que o casamento dele é assim? Sabe, esses questionamentos que nós fazemos, Paulo falando para Timóteo, foge desses pensamentos. Vocês estão entendendo? Foge. A grama do vizinho sempre vai parecer mais verde. Até o dia que você estiver na vida dele. E talvez você sinta saudade da sua. Então não fica se medindo pelos outros. Não fica se medindo. Talvez a diferença é que a pessoa é menos ingrata que você. E aí não aparenta tanta a vulnerabilidade que você demonstra. Então, a falta de contentamento, ela é algo sério. Você que reclama de tudo, você que não aguenta teu marido, você que não aguenta tua esposa, você que não aguenta teu trabalho, você nunca aguenta nada. Nada tá bom, tudo te incomoda, tudo te deixa infeliz. Sabe o que você está fazendo? A tristeza está correndo bem ali na BR. Sabe onde é que tu tá? Já saiu já. Tá na BR do lado dela. Vem tristeza, vem. Vem frustração, sabe? Vem insatisfação. Tem gente que persegue essas coisas. O que é que Paulo fala? Foge. Foge disso. Um conselho prático seria, pastor, como é que eu vou fugir disso? O primeiro objetivo é, pensou? Tá errado. Está repreendido no nome de Jesus. Senhor, eu não quero esse pensamento, Senhor, eu não concordo com isso, eu não quero, me ajuda, Senhor. Pense em outra coisa, foge, não fica remoendo. Ou melhor, tem aquela pessoa que, além de remoer, gosta de encontrar alguém. Alguém que também gosta de remoer. Cara, esse tipo de amizade é muito complicado. É aquela amizade que quando você chega, é só desgraça. Eu já lidei com esse tipo de pessoa. Você chega, até o burro chora. Chora, sabe? Eu sei que tem um momento da gente confessar, eu sei que às vezes a gente precisa de conversar com alguém, a gente precisa. Mas tem aquela pessoa que o assunto cuidado vocês que estão ficando mais velhos, que
Você vai ficando mais velho, tudo é doença e remédio. Né? Você viu essa piada? Espero que não tenha isso aqui. Sempre alguma coisa. Ei, tu viu fulano o quê? Morreu. Já viu assim? Rapaz, o fulano tá com câncer, eu tô até aqui. Sabe? Sempre é uma desgraça, sempre aquele jornal de meio-dia, que você aperta no botão e já tá saindo sangue. Só que tem gente que realmente é muito impressionado com isso. Tem gente que não consegue comentar outra coisa a não ser desgraça. Tem gente que se você falar sobre coisas boas e legais, ela não tem interesse. Falou ali, rapaz, deram um tiro. O quê? Tem até, eu vejo um vídeo que às vezes o cara sai da casa dele e aparece com uma pessoa toda ensaboada de toalha. O que quer dizer mesmo? Você viu? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você não tiver cuidado, a falta de contentamento, ela não apenas te paralisa, mas ela te faz ter amizade com gente que é assim. Tá entendendo? E você começa a ficar com raiva de gente que gosta de corrigir erros, que gosta de, sabe, fala, cara, não é assim, vamos fazer isso, e Jesus, e essa pessoa sempre está de alto astral. Você começa a ficar com raiva de gente assim. Tudo é Bíblia para essa pessoa, tudo é orar, tudo é estudar a Bíblia. Você começa a ficar chateado com esse tipo de gente, porque você só gosta de desgraça. Só reclamação, só, sabe? Só falta de contentamento. Então, meus irmãos, quando você começar a odiar a tua vida, que seja um ódio pelo pecado. Então fique triste, chore, vá para a presença do Senhor e não fique satisfeito se você está pecando. Agora, se tu está reclamando do emprego, por exemplo, o teu emprego está te deixando insatisfeito, pode acontecer. Cara, melhora e procura outro. Pede para Deus abrir uma porta e procura outro. Mas não fica cuspindo na provisão de Deus te deu nesse momento. A casa que era uma bênção, agora é uma maldição. O emprego que era uma bênção, agora é uma maldição. O casamento que era uma bênção de Deus, agora não presta mais. A igreja que era uma maravilha do Senhor, agora também não presta mais. Aí está difícil. Vocês estão entendendo? O que aconteceu no meio do caminho? Cuidado com a falta de contentamento, a infelicidade por tudo. Tudo dos outros é melhor, a vida dos outros é melhor, a roupa dos outros é melhor, os outros falam melhor, os outros são mais felizes, até a tristeza dos outros é mais legal. Cuidado com isso. Amém? Foge disso. Ah, eu queria sofrer igual fulano, né? Outra coisa que ele falou, amor por dinheiro. O que é o amor por dinheiro? O amor por dinheiro, por exemplo, tu tá numa miséria gravíssima, hora a hora de eu te dar um emprego, tu some. Senhor, se tu me desse emprego, eu vou me dedicar na obra. Olha a condição do infeliz. Senhor, eu faço um voto contigo. Se tu abrir essa porta, se tu abrir, eu raspo a minha cabeça. Ah, tinha uma promessa que a gente fazia quando a gente era mais jovem, que ela era um pouco complicada. Senhor, se tu abrir a porta de emprego, o primeiro salário do mês é teu. Nossa, eu já fiz essa doidice. Alguém já fez isso aí? Só eu. Levanta a mão aí. Ixi. Meus irmãos, era tanta dívida que você falava assim, não, Senhor, eu mudei de ideia. Me perdoa. Me perdoa. Isso eu já fiz demais, cara. Deus não precisa disso. Já pensou você dar todo o teu salário? É negócio, eu fiz isso uma vez. Nossa. Aí depois que a Ananias e Safira cai duro, morto, vocês, né? Vocês não sabem porque está acontecendo as coisas com vocês. Então, cuidado com essas questões de barganha com Deus, esse amor ao dinheiro. Aí, daqui a pouco, você começa a ganhar dinheiro, você muda quem você é, você fica ignorante, arrogante, mais insensível, Deus não é mais importante, você esquece de tantas coisas que você vive com Deus, mas espera ficar desempregado, tá aqui. Pastor, 5 da tarde, vem abrir a igreja que eu já cheguei. Eu já quero orar das 5 até as 18 na hora de começar o culto. Mas depois disso, encontro um emprego, estou cansado, não posso ir mais. Então a gente tem que ter um cuidado com esse amor ao dinheiro. Esses homens eram movidos não pelo amor a Cristo. Eles só se relacionavam com Deus, com Jesus e com os irmãos porque eles queriam dinheiro. Tira o dinheiro, some tudo. Olha só, eu estou só na lista da fuga, né? Não consegui nem chegar na lista do... Tem que perseguir. Então, o último é falsas doutrinas. Você que é aí que gosta demais de uma falsa doutrina. Eu vou ser bem sincero para você, estou aqui
vendo Gideões, só coisa horrível. Estou aqui, aí no estudo que a gente está passando aqui, estou aqui vendo canal botando copo em cima da televisão. Cara, não tem condições, gente. Não tem condições. Não adianta você ficar namorando com falsas doutrinas. Tá claro, Timóteo condena a teologia da prosperidade. Tá aqui, em Timóteo, está condenado. Esses homens que querem pensar em dinheiro, não adianta você estar olhando o pastor que está numa igreja de teologia da prosperidade. Não adianta, não tem proveito lá. Isso vai confundir a tua cabeça. Cara, você pode consumir, assistir, quando você estiver mais maduro, para assistir se você está estudando que as coisas da igreja aqui. Se você está estudando, você quer dar uma pesquisada, ver a diferença, vai lá, assiste. Mas agora, se você não está vivendo a vida da igreja e está assistindo, consumindo coisa que não deve, cara, é sério, é um absurdo o que está acontecendo. Cara, pregações alegóricas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão pegar o cara que ele fala assim, eis que do norte, que ele muda a voz, né? Eis que do norte vem, em grande fúria, um vento. Aí ele fala para você, tá vendo? Deus está dizendo, é o norte de Israel, Deus está dizendo que vai vir agora um avivamento no Pará. Isso é pregação alegórica. Esses caras estão pregando alegoricamente. Cara, não dá para você estar assistindo isso. Aí depois quem não presta é o pastor que está aqui, batalhando para estudar, para te mostrar como era a cultura da época, que você entender. Aí sobe o político no altar. Aí vem o outro, esse aqui é o príncipe dos pregadores. Na hora que era o... Pelo amor de Deus, gente, não tem como mais a gente ser menino. Não tem como. A gente precisa entender que não dá para gastar energia. Aí você gastou 1 hora vendo isso e no estudo que a gente está passando aqui, cara. Porque teologia esfria, então vai ser frio desse jeito lá, pode ir. Porque não tem condições, gente. Gente, cada coisa... Mano, a cada pessoa que subia no altar, eles brigavam em público na pregação, gente. Um chegava para pregar um dia, o outro subia depois e desfazia o que o outro falava e criticava. Meu Deus! Você está 1 hora assistindo isso. Fora outras coisas que você está consumindo. Vai gastar um tempo com Nicodemos, né? Não, eu não chego nem na curtícula, mas já tem lá horas e horas de pregação do pastor Tainha, dá uma assistida. Então no YouTube, né, está chique, tem lá quase todo o livro de Timóteo lá todinho. Consome coisas que esse evangelho que nós estamos pregando, o mais bíblico, que mostra como era o contexto, que mostra como era, e aplica as coisas conforme o autor disse. O cara, eis que Davi olhou para o céu e viu um pássaro. Esse pássaro é o pássaro da provisão. Aonde que está escrito que o pássaro é o pássaro da provisão, gente? Vocês estão entendendo? Deus abriu o mar, vermelho, ele vai abrir o mar da tua vida. Não está dizendo isso, gente. Deus quis abrir o mar para o povo passar, e é só isso, e é maravilhoso. Mas eu não posso afirmar que Deus vai abrir o mar da tua vida, que eu não sei. E se ele quiser te amassar todinho? É igual o cara que faz uma superprodução, um programa ao vivo evangélico, em 2025 vai ser seu ano. Como eu vou dizer que vai ser teu ano? E se for o pior ano da tua vida? E se estiver nos propósitos de Deus? Então, cuidado com falsa doutrina. Não é normal você ter um interesse por falsas doutrinas, ficar horas assistindo, e quando é para doutrina sadia, você não gosta, está com preguiça. Cuidado com isso. Cuidado. Nos nossos grupos de estudo, cuidado, porque você até atrapalha outros irmãos que estão aprendendo. Porque está todo mundo estudando, você atravessa um comentário totalmente herético, totalmente fora daquilo que nós estamos estudando há tantos e tantos anos. Foco na sã doutrina. Na doutrina que leva para Cristo, na doutrina que faz bem. Todos estão me entendendo? Bom, eu não vou conseguir terminar. Vocês verem que é um versículo, né, gente? Finalizando. Vocês já entenderam algumas coisas que tem que fugir, correto? A pergunta que eu vou fazer para vocês: de quantas
dessas características ou posturas vocês estão fugindo? Falsa doutrina, não, eu amo, pastor. Eu amo falsa doutrina, nossa. Isso aqui é como se eu estivesse na praia, Mosqueiro. Não está fugindo. Falta de contentamento, pastor, eu amo. Esse é meu lugar. Pensa numa pessoa descontente, sou eu. Do que você está fugindo disso? Não, contenda, pisou no meu calo. Como é que se fala? Como é que ele está? Eu dou não sei o que para não entrar, mas para sair. Como é que tem, né? Tem um ditado que fala, né? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair, né? Sabe essa expressão? Não tem papo na língua. Então, como é que tá? Do que você está fugindo? Eu deixei alguns itens que são coisas que vocês vão conversar no grupo de estudo. Vai ter uma pergunta lá. Qual desses itens você está fugindo? Vocês vão ter que ser sinceros. Qual vocês não estão fugindo? Vocês estão entendendo? Então já te analisa aí. Por último, existem 6 virtudes que eu tenho que correr atrás. Tá? Todas elas nós pregamos várias vezes aqui. Mais do que batido, mais do que repetido. Só o nosso irmão Antônio deve ter falado 480 milhões de trilhões de vezes o que eu vou falar aqui. Não é possível que alguém aqui não saiba o significado desses 6 itens. Olha como o conselho é importante, olha só. Primeiro item da lista. Se vocês forem ver o versículo lá, olha o versículo lá, 11. Na parte B, ele fala, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. 6 características. E toma-te bem-aventurança. Todas são bem-aventurança. Não é possível, de tanto que a gente falou isso aqui nessa igreja, e fala. A primeira, justiça. Só que tem uma coisa interessantíssima, bem simples aqui. O John Stott, ele fala o seguinte, não são 6 características, são pares. Então, são 3 grupos de itens. Cada grupo, na verdade, são 3 duplas, né? Então, você tem justiça com piedade junto. Isso é muito importante na hora de vocês comentarem. Justiça e piedade junto. Tá? Você tem fé e amor junto. E você tem constância ou perseverança e mansidão junto. Então, são 3 equipes aqui, né? 3 duplas, na verdade, que são coisas importantes que não podem viver uma sem a outra. A primeira é justiça. Pastor, que justiça é essa? É a mesma justiça do bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça. E eu já sei de qual que é isso. Ter fome e sede de justiça é ter um relacionamento correto com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Pessoas que têm sede. Pensa que eu estou no deserto com muita sede. Sabe, a minha garganta está seca. É esse anseio que você deve ter por ter um relacionamento com Deus correto, por ter um relacionamento correto com as pessoas e contigo mesmo. Porque você tem que ter sua identidade, correto? Só que aqui o Stott fala o seguinte, quando Paulo usa a palavra justiça, ele quer dizer não um relacionamento com Deus, nem um relacionamento consigo mesmo. Nesse contexto, ele está falando do relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque a próxima palavra que está junto com justiça é piedade. E vocês lembram o que é piedade? Piedade é eu viver a vida sempre querendo prestar contas com Deus. Estou trabalhando, será que estou agradando a Deus? Estou no casamento, será que estou agradando a Deus? Estou usando meu dinheiro, será que estou agradando a Deus? Saí de férias, será que estou agradando a Deus? Fui comprar uma roupa, será que estou agradando a Deus? Isso é piedade. Deus está em tudo. Você respeita a Deus em todas as áreas da sua vida. Então, olha o que ele está falando. Tu tem que correr atrás de quê? Primeiro, se relacionar bem com as pessoas. Ter um relacionamento correto com as pessoas. Justo. Se dá bem com as pessoas. Corre para isso. Corre. Já tem gente que está perdendo a força aí. Ah, não, não dá. Aquela pessoa é difícil. Meu Deus, não tem. Corre para ter um relacionamento com Deus correto.
Está orando? Não tem vida de oração? Não está nem na linha de partida ainda. Está orando? Está lendo Bíblia? Isso é cotidiano teu? Não, não oro. Já não está correndo. Então, corre atrás de um relacionamento correto, justo, seja correto. Sabe o que significa isso? O que é a justiça com o próximo? Significa o seguinte: o que as pessoas enxergam de você, isso é a parte visível. Aquilo que os outros podem ver de mim, eles enxergam integridade, eles enxergam verdade, ou a minha reputação visível envergonha. Então, duas coisas que ele quer falar para vocês. Que diante dos outros, o que eles enxergam de você seja algo correto, tanto na forma que você trata ou na forma que você reage, que eles possam olhar para você e definir que você é um cristão ou homem e mulher de Deus. Mas também que Deus possa te encontrar sempre, respeitando Ele em tudo e querendo glorificar Ele em todas as áreas da tua vida. Não adianta ter Deus na igreja e não ter no trabalho. Não adianta ter Deus na igreja e no trabalho e não ter dentro de casa. Não adianta ter lugares da tua vida onde parece que Deus está não vendo. Todos os lugares de Deus está te enxergando. Isso vai equilibrar toda a nossa conduta em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, tem aqueles amigos e aquela amizade, quando você está com eles, você não é crente. Tem aqueles amigos que você se reúne, que você esquece que você é um cristão. O que é isso? Falta de piedade. Porque naquele ambiente Deus não me enxerga. No trabalho, dane-se, eu não sou crente. Porque parece que Deus não está te vendo. Aqui na igreja, como é mais propício à religião, a gente se comporta melhor. Por quê? Porque aqui a gente pressupõe que Deus está nos vendo. Então olha o que ele está falando, se preocupe, corra atrás de uma vida visível e íntegra diante dos homens, mas também corra atrás de ter uma vida íntima com Deus. Quantos aqui estão correndo por uma vida de reputação que glorifica o nome de Deus em todas as áreas? E quantos aqui estão correndo para ter uma vida íntima com Deus? O que significa isso? Lembra que para correr eu tenho que me esforçar? Então vai ter dia que vai ser disciplina. Vai ter dia que vai ser disciplina. Vai ter dia que não vai ser no prazer da vontade. Vai ser disciplina. Corre. 2. Olha o próximo que ele fala. Só vocês terem uma noção. Eu estou em paralelo com Mateus 5,6. Fome e sede de justiça. Por quê? A mesma palavra em grego. Romanos 14,17. O reino de Deus é justiça. Então, se você faz parte do reino de Deus, você precisa ter um estilo de vida justo. Correto. Segunda dupla. Fé e amor. Pastor, o que é a fé e o amor? Olha só. A palavra para fé aqui é a palavra pitis. P-I-S-T-I-S. Envolve o quê? Confiança pessoal em Deus e fidelidade à doutrina. Eu falei ainda agorinha. Olha só. Tu não gosta de estudar. Tu não se interessa pela doutrina. Como é que a tua fé vai estar alicerçada? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, corre atrás de ter uma fé robusta. Uma fé que tu entende. Uma fé que tu vai crer não em coisas abstratas, mas em coisas que realmente fazem sentido. Então, a cada aula do curso de membresia, a cada pregação, versículo por versículo, o objetivo é o quê? Te dar certeza das coisas que nós não vemos, que um dia veremos. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, que é o céu, é a volta de Cristo, é estar um dia com Ele. Não é o carro que tu não tem. Imagina aí o que tu não tem que Deus vai te dar. Mentira. Olha o que ele deixa claro. Corre atrás de uma fé robusta. Corre atrás de uma fé que seja alicerçada, que tenha fundamento. E para isso eu preciso amar o quê? Amar e entender a fé. Por isso que naquele culto eu falei para vocês, como é que vocês não sabem me responder com a justificação? Que fé que vocês têm? Se eu tenho que ter confiança justamente nessa justificação. Aí nós estamos 15 anos numa igreja que nunca se falaram em justificação. Isso não é normal. Então nós precisamos ter fé, correr atrás disso, se esforçar para isso.
vai estudar, é vindo do curso de membresia, é conversando com outros irmãos, é ajudando outros irmãos que sabem menos do que você, isso vai desenvolvendo em você o quê? Um conhecimento de uma fé robusta. Então você pode ter uma confiança pessoal em Deus, cada vez mais alicerçada, cada vez mais forte. O que eu estou ensinando para vocês é para que vocês tenham uma confiança pessoal em Deus cada vez mais forte. Vocês estão entendendo? Aí vocês vão sair daqui, vão esquecer tudo que eu preguei. Espero que não. Tem disponível para você assistir mais uma vez, você também não vai assistir. E aí você olha para mim e fala assim, eu creio em Jesus. Como é que você crê em Jesus se você não sabe quais são as coisas que você tem que fugir e nem as coisas que você tem que perseguir? Quem está me entendendo? Então ele fala o seguinte, olha, corra atrás de uma fé pessoal. Pastor, como é que eu sei que eu tenho uma fé robusta pessoal em Jesus Cristo? Simples, simples e simples. Qualquer coisa te desanima. Pessoas te desanimam, situações te desanimam, provações te desanimam. Você é essa montanha russa? Ânimo, desânimo, ânimo, desânimo. Você é essa montanha russa? Começa, Senhor, vou orar, vou ler Bíblia, Senhor, essa semana eu vou dobrar meu tempo contigo, você não consegue fazer nada disso. Por quê? Porque de repente alguém te tratou do jeito que tu não queria, alguma coisa não deu certo, um problema no teu trabalho, qualquer coisa te deixa inconstante, qualquer coisa te desanima. Sabe o que significa isso? Você tem uma fé fraca. Não tem uma fé robusta. Imagina que eu coloque agora essa coluna aqui, ó, e falasse assim, agora só vai ser salvo quem se agarrar nessa coluna e não soltar. Vamos imaginar essa prova aqui. Vai ter gente que não vai conseguir ficar agarrado aí 1 segundo, nem vai conseguir subir. Vai ter gente que vai durar 2 segundos, 3 segundos, vai ter gente que vai durar mais tempo. Porque a nossa fé é a base que a gente tem para suportar provações e o que vier. Do lado disso, ele diz o seguinte, tenha essa fé, que é uma confiança pessoal robusta, corra para isso, se esforce para ter isso, mas também para que você tenha amor. E é o amor ágape. O amor ágape, ele é muito... a gente pode dar um exemplo muito prático do que é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, correto? O que é o amor de Deus? O amor de Deus é o amor que ama sem querer alguma coisa em troca. Por isso eu me tornei calvinista. Por quê? Porque o calvinismo diz o seguinte, Deus amou a gente antes de tudo, antes de a gente ter feito nada, e nos salvou. Beleza. Esse é o amor ágape. Eu não estava vivo para acertar. Mas mesmo assim, tendo consciência de todos os meus pecados e meus erros, ele me salva. E me ama. E ele não quer nada em troca. O que eu obedeço agora não é para conquistar nada com ele. É só para viver a vida de um salvo, porque agora eu tenho o Espírito Santo. É uma forma de viver em gratidão. Mas não é para comprar nada dele. Por quê? Porque o amor ágape é aquele amor que não quer nada em troca. Onde é que você vai testar o teu amor? Quando você fizer algo para alguém e você não receber a retribuição. Simples. Você quer saber se você tem um amor verdadeiro? Você fez algo para alguém e essa pessoa não retribuiu. Primeira coisa que vem na tua cabeça, você pensa algo errado sobre a pessoa. Você não quer mais falar com a pessoa, você se irrita com a pessoa. Isso não é amor ágape. O amor ágape é o amor que o pastor tem que ter, por exemplo. Ele vai pregar, todo mundo vai esquecer, e ele vai pregar de novo, ensinar de novo, as pessoas vão esquecer, daqui a pouco um começa a se levantar, 2 começam a se levantar, 3 começam a se levantar, ele continua pregando. Ele não pode parar, ele não pode esperar reconhecimento, ele não pode esperar que só pregar se as pessoas responderem, não, ele tem que continuar ensinando. O amor ágape pode estar em evidência na nossa casa. Quer que eu te dê um exemplo? Eu não gosto mais da minha mulher. Você fala. Por quê? Porque ela não te faz feliz. Para um casal cristão, não é assim que funciona. Primeiro é, por que estamos assim? Qual é o erro que os dois estão cometendo? Um cristão pensa assim. Não amo mais o meu marido, porque o marido da fulana é melhor. Para alguém que é uma cristã, não pensa assim. Na primeira briga que a gente tem, qual é a primeira coisa que a gente solta? Totalmente o contrário do amor ágape. Porque eu fiz isso por ti. Eu deixei isso. Eu não sei o que. Tu me tirou da casa do meu pai. Eu era não sei o que. Eu tinha um futuro, eu tinha um sonho, abandonei tudo.
O que é isso? É um amor do diabo. Não é um amor ágape. Então, olha o que o Paulo vai dizer. Corre atrás de uma fé robusta, mas também corre atrás de um amor que ama sem interesse. Um amor que ama porque quer fazer o bem, porque entende que Cristo fez o bem para ele. Que mesmo sem ele merecer, Cristo tratou ele com graça. A gente trata as pessoas com graça, mesmo ela não merecendo. Mas aquele pessoa não merece. Beleza, ela não merece, mas tu merecia? Então, quando eu uso o amor ágape, eu sou a cópia de Cristo. Então, a pergunta que eu estou falando para vocês, quem é que mais te irrita? Quem você não gosta de conviver? Às vezes dentro da igreja acontece isso. Então você só vai amar aquela pessoa se ela for igualzinho como você quer, se ela for exatamente como você quer, o tom de voz, as características, os mesmos gostos, porque é muito comum a gente se unir com pessoas que têm o mesmo gosto que a gente. Mas o Mark Davey fala no livro Comunidade Cativante, que ele fala, eu já repeti várias vezes isso daqui, o mundo reúne um monte de gente que gosta do Roberto Carlos, né, final do ano, e o pessoal chora lá, não chora? Você pode fazer um show de rock, vai dar 1 milhão de pessoas. Vocês viram a Lady Gaga? Se não me engano, acho que bateu o recorde do maior show. Tá vendo lá? Tinha gente chorando lá. Não é fácil fazer isso? É fácil fazer isso. Tem um monte de igreja fazendo isso. Bota um show, enche de luzes, mexe na emoção de todo mundo e junta todo mundo que gosta de falar igual. A igreja fica bem jovem, todo mundo fala inglês lá dentro e junta uma galera moderna. O mundo faz isso, gente. Agora, a gente está aqui junto. Um monte de gente diferente, com gosto diferente, personalidade diferente. E a gente vivendo como irmãos, isso é o Espírito Santo. Então, você que gosta de se juntar com pessoas que te agradam em tudo, cuidado. Dentro da comunidade cristã, isso não existe. Vai ter aquela pessoa que tem um jeito diferente do seu. Um fala mais devagarinho, outro fala mais espivitado, outro é mais acelerado, outro é mais lento, e nós convivemos assim. Um melhora o outro. O acelerado dá uma acelerada no lento e o lento dá uma acalmada no acelerado. Vocês estão entendendo? E é isso que a gente tem que resolver. Então, justiça, visivelmente relacionamento bom com as pessoas, piedade, correr para ter intimidade com Deus e ter Deus em todas as áreas, fé, se interessar para ter uma fé robusta, entender aquilo que você crê. 4, você, além dessa fé, ter um amor ágape, parar de querer sempre reconhecimento dos outros, parar de sempre deixar os outros em débito com você. Ame por amar, por fazer o bem, para poder agradar ao Senhor. Apenas isso. Na nossa caminhada, a gente não vai ter retribuição. Para de querer retribuição das pessoas, que as pessoas te devolvam o que você deu para elas, que tem que ser de graça, Deus te deu de graça. E por último, constância e mansidão. Constância pode ser perseverança. Isso é muito simples, porque eu já falei tantas vezes para vocês. O que é a constância ou a perseverança? Vocês estão passando por uma luta pesada, uma provação pesada. Sempre que vem da onde? De fora, nunca de dentro. É alguma situação fora que está causando uma tristeza dentro de mim, tá? Vocês estão passando por isso? É um desemprego, é uma saúde, é um problema no casamento, é um problema no trabalho, sabe? Tem alguma coisa de fora que está te assolando? Sabe o que Paulo manda tu fazer? Te esforça para que você não desanime. Seja constante. Não pare de fazer o que você faz. Não pare de adorar Deus como você adora. Não pare de servir Deus como você serve. Não pare de glorificar, mesmo se tiver as coisas complicadas. Você só gosta de adorar quando Deus realiza os seus desejos? Está errado. Você precisa aprender, mesmo nas piores provações, manter tua vida de oração, manter tua vida de gratidão e manter tua vida de fôlego vivo com Deus. Amém? Amém. Perseverança é o ato de suportar provações sem deixar de se movimentar. Ficou bonita essa frase, anota aí. Provação é o ato de passar por provações sem deixar de se movimentar. Eu não fico paralisado. Eu continuo marchando, eu continuo caminhando. Pode cair o telhado na minha cabeça, pode acontecer algo, mas eu continuo glorificando a Deus. Eu não empresto a minha boca e a minha cabeça para desonrar a Deus e tentar pensar em desistir. Cuidado com isso. E o último é mansidão. Mansidão sempre é contra as pessoas.
persiga, corra atrás da mansidão. O que significa isso? Se a perseverança é quando algo de fora, uma circunstância me afeta, mansidão é quando um ser humano me afeta. Aquela pessoa que vai te convidar a ter mágoa dela, raiva dela, uma discussão com ela. Sabe o que ele fala? Persiga a mansidão. É o ato de não responder à altura que a pessoa precisa. É o ato de não revidar alguma afronta pessoal. É o ato de simplesmente não fazer nada. Amém? Amém. Espero que vocês possam estar correndo, fiquem de pé. Espero que vocês possam estar correndo. Tive que passar um pouquinho para eu poder finalizar com vocês. Eu espero que vocês estejam correndo atrás da justiça, piedade, fé, amor ágape, perseverança ou constância e, por último, mansidão. Amém? Que vocês possam se cansar correndo atrás disso e não se cansar de tanto pecar. Amém? Porque o pecado ele tira energia da gente. Eu quero orar com vocês. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido e amado, estamos aqui diante de um desafio que é fugir de certas situações e correr atrás de outras. Que a gente, de fato, essa noite possa ter os nossos olhos abertos para perceber quantas situações nós estamos correndo atrás que são erradas, para que a gente possa mudar a rota e que a gente possa fugir de certas situações. Mas, em contrapartida, a gente possa correr, se esforçar, gastar nossa energia para correr atrás de uma vida justa com o próximo, onde as pessoas possam nos ver e perceber que nós somos corretos e íntegros. Que a gente possa correr atrás e se cansar, gastando nossa energia para ter uma vida íntima contigo em todas as áreas da nossa existência. Que a gente possa correr atrás de uma fé robusta, não aquela que tem dúvida, não aquela que não sabe dizer, que não sabe ensinar, que não sabe falar, mas uma fé robusta e completa para que a gente possa se agarrar cada vez com mais confiança em Cristo. Que a gente possa ter também, Senhor, o amor ágape. Que toda vez que a gente for desafiado e a nossa carnalidade entrar em ação para querer jogar na cara algo que nós fizemos de bom para alguém, a gente entenda que não é esse o caminho, porque o Senhor não fez isso com a gente. O Senhor nos amou antes de tudo. Toda vez que isso acontecer na nossa casa, no nosso trabalho, seja em qualquer lugar. Pai, que o Senhor possa nos dar também muita constância, perseverança, para que mesmo que tudo esteja desabando, mesmo que não esteja como a gente, que a gente continue com os olhos fixos no Senhor. Porque um corredor de verdade, ele pode estar se esgotando, ele pode estar cansado, ele continua correndo mesmo sem força até chegar na linha de chegada. Que a gente possa ter essa mentalidade e que a gente possa entender que nós precisamos correr atrás de mansidão. Quando alguém afrontar a gente, o nosso papel é mansidão. Não fazer nada e reagir com graça. É o que nós pedimos. Leva todos guardados e protegidos em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. O culto está encerrado. Você pode aplaudir o Senhor. Não saia sem falar com seu irmão.